Mas o que a gente precisa saber aqui é que o V desse V igual a RI não necessariamente é o V da tensão. É o V que está aqui sobre a minha resistência, tá? Que aqui no caso de um circuito simples vai ser exatamente igual à fonte de tensão. Ao V entregue ali pela fonte de tensão. Beleza! Fala aí, eu sou o professor Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre resistência e resistividade. Se você precisa aprender esses conceitos, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e deixa o seu like. Se você não é um inscrito, tá marcando bobeira, é só apertar o botão vermelho e se inscrever e pode compartilhar essa videoaula com seus amigos. Tem um botão aí de compartilhar, pode mandar no grupo da turma, pode passar adiante, aqui é aula de graça para todo mundo, então pode compartilhar. Galera, resistência e resistividade é um dos conceitos que a gente vê aí em física elétrica, né? Quando a gente começa a falar de circuitos elétricos e a gente começa a ver então resistência, as leis de Ohm, tudo isso tá no resumo para você. Se você quer ter esse resumo, é só entrar no link que está na descrição aí do vídeo. Entrou nesse link, você vai baixar o seu resumo, tá bem? E lá vai ter a lei de Ohm, resistência, cálculo de resistividade, vai ter tudo lá bem bonitinho para você. Agora, falando especificamente de resistência e resistividade, vamos começar aqui a nossa aula, tá? E aí eu vou começar com a seguinte ideia, olha só. Imagina que você tem uma caixa d'água, tá ali a sua caixa d'água, tá com a água ali até metade dela mais ou menos, e aí você vai colocar uma mangueira para sair a água ali por essa mangueira, tá? Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui para aumentar a corrente de água que vai sair por aquela mangueira, né? Se a gente for olhar, ali está saindo uma água por essa mangueira que é uma corrente de água, né? Tem ali uma quantidade de água saindo, uma corrente de água. Como é que eu faço para sair cada vez mais água ali por aquela mangueira? Bom, uma coisa que eu posso fazer é aumentar aqui, né, a minha quantidade de água que eu tenho na caixa d'água. Quanto mais água eu colocar ali na caixa d'água, mais pressão eu vou ter ali sobre aquela água e com isso a corrente de água que vai passar por aquela mangueira, que vai acontecer, vai ser uma corrente de água maior. Então, ó, eu aumento a corrente de água fazendo isso. Beleza. Uma outra forma da gente aumentar a corrente de água seria o quê? Seria eu aumentar a bitola, né? Aumentar a grossura dessa mangueira. Então, ó, eu poderia vir aqui e apagar aqui um lado da mangueira. Ó, eu vou aumentar a grossura da minha mangueira agora. Quando eu faço isso, né, quando eu aumento ali a grossura da mangueira, tem mais espaço para passar água ali por dentro da mangueira. E aí, com isso, eu também vou ter ali uma corrente de água que aumentou. Então, uma outra forma de eu aumentar aí a corrente de água que passa por essa mangueira, tá? Então, seria ou aumentando a água que está ali na caixa d'água, né? Que foi o que a gente fez anteriormente, eu vou até tirar aqui, voltou para o caso inicial, ou aumentando ali a bitola da mangueira, uma forma de aumentar a corrente de água que passa por ali. E o que isso tudo tem a ver com resistência elétrica? Tem tudo a ver, olha só. No caso da eletricidade, o que a gente vai ter aqui, a gente não tem caixa d'água, a gente tem uma fonte de tensão, que é essa fonte daqui vermelhinha, ó. Ela vai estar ali com uma tensão, tá? E essa fonte de tensão vai entregar uma corrente, só que não é corrente de água, vai entregar uma corrente de elétrons, uma corrente elétrica em uma resistência, um resistor. Ali a gente tem, então, um circuito, tá? Esse circuitinho aqui, onde eu tenho uma fonte de tensão entregando uma corrente em um resistor R. Tá? E aí como é que eu posso fazer para aumentar essa corrente que passa por esse resistor? Ou eu pego minha fonte de tensão e aumento o valor dessa tensão, né? Por exemplo, ali nessa fonte de tensão é uma pilha de 6 volts. Se eu quero aumentar a corrente, eu vou pegar uma pilha agora de 12 volts, ou uma pilha de 24 volts. E aí eu aumento a corrente que vai estar passando ali pelo resistor. Uma outra forma seria eu diminuir a resistência do meu resistor. Que seria a ideia aqui da mangueira, né? Quando eu aumento a bitola da mangueira, eu diminuo a resistência à passagem de água. Então, ó, quando eu diminuo a resistência do meu resistor, né, do meu resistor Rzão, ele vai estar tendo uma resistência elétrica menor, uma resistência à passagem de corrente elétrica menor. E por isso a corrente elétrica que vai passar vai ser maior. Aí, como é que eu posso botar tudo isso numa fórmula? Vai ser a nossa primeira lei de Ohm.
A primeira lei de Ohm diz pra gente que V é igual a RI, ou seja, ó, se eu aumentar a fonte de tensão, o valor da tensão V, que está aqui sobre a minha resistência, eu aumento a corrente que passa, né? Se eu aumentar V, eu aumento I. Se eu diminuir a resistência, né? Se eu pego a resistência ali do meu resistor, que eu estou alimentando com essa fonte de tensão, e agora o resistor de uma resistência menor, eu também aumento minha corrente I. Tá bem? Só uma coisa aqui sobre a lei de Ohm. Esse V que a gente tem ali igual a RI, eu estou falando que ele é igual à fonte de tensão, tá? Não necessariamente ele vai ser. Esse V aqui da nossa lei de Ohm é a tensão, tá? Ela vai ser esse V daqui. É a queda de tensão no meu resistor, né? É o quanto de tensão o meu resistor consome para passar essa corrente elétrica aí. Nesse caso de um circuito em que a minha fonte de tensão está ligada diretamente no resistor, vai acontecer que o V, né, a minha queda de tensão no resistor, é igual à tensão entregue pela fonte, porque essa tensão entregue pela fonte vai estar toda aqui no resistor. Mas tem circuitos com mais de um resistor, e aí a gente vai ter que analisar o circuito, isso é matéria para outro tópico, tá? Mas o que a gente precisa saber aqui é que o V desse V igual a RI não necessariamente é o V da tensão, é o V que está aqui sobre a minha resistência, tá? Que aqui no caso de um circuito simples vai ser exatamente igual à fonte de tensão, ao V entregue ali pela fonte de tensão. Beleza! Então fazendo aqui um exemplo, se eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts, ou seja, uma bateria ali de 12 volts, uma resistência de 3 ohm, qual seria a minha corrente? Bom, a gente vai ter aqui, né, ó, V igual a RI, então vai ficar 12, que é meu V, né, que a gente sabe que nesse caso, a tensão entregue aqui pela fonte vai ser igual à tensão consumida pelo resistor. Então, por isso, 12, né? Igual a resistência 3, corrente I. Então, minha corrente vai ser igual a 12 sobre 3, que vai dar 4 A. Tá? A unidade de resistência elétrica é o ohm, tá? Esse símbolo daí, que é o sigma. A gente vai ler ele como ohm. Beleza, então a gente tem a nossa primeira lei de Ohm, V igual a RI. Só que acontece, né? A gente tem então, ó, o V é a queda de potencial no resistor, como eu expliquei para vocês, né? Não é a tensão da fonte, a queda de tensão no resistor vai depender de como funciona o meu circuito. Um circuito simplesinho assim vai ser igual à fonte de tensão. O I é a corrente que passa pelo meu resistor. E o R, né? Quem é o nosso R, né? Esse R daqui. Esse R é a nossa resistência elétrica, tá? Então, ó, o R, ele é a resistência elétrica. Beleza, então, ó, a queda de tensão, né, vai depender ali da fonte inicial do circuito, né? O quanto de tensão eu tenho no circuito. A corrente também meio que depende de quantos de elétrons vão passar pela resistência. E a resistência depende de quê, né? Bom, a resistência, ela vai depender do que é feito o meu resistor, como é que ele é feito, como é que ele é construído, né? Eu peguei ali uma fonte de tensão, vou ligar essa fonte de tensão no resistor, e aí, para saber qual é a resistência, eu preciso saber como é que é feito esse resistor. Então, para calcular essa resistência, vai chegar agora a segunda lei de Ohm, né? Então, para calcular o valor desse R daqui, a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm, que vai dizer para a gente que esse R, né, a resistência do nosso resistor, é igual a ρL sobre A. Tá, e quem são esses caras? Ó, o ρ é a resistividade do material que é feito esse resistor. Então, se for o cobre é uma resistividade, se for o alumínio é uma outra resistividade. Tá? E quanto mais condutor for o meu material, menor a minha resistividade, né? Porque quanto mais condutor for, ele vai ter uma resistência menor. Então, esse material tem uma resistividade menor, tá? Então, por exemplo, o cobre ele tem uma resistividade pequena, o alumínio ele tem uma resistividade pequena, tá? Então, esse ρ ele depende do material. O L é o comprimento ali do meu resistor, tá? Então, o L é aquele comprimento L dali. E o A vai ser a área da seção reta, tá? E aí, né, o que geralmente a gente faz? A gente vai pegar esse resistor e vai ligar ele aqui numa fonte de tensão. E aí, por ele vai passar uma corrente I. E aí eu tenho como calcular, né, nesse resistor, qual é o valor da resistência dele, sabendo os parâmetros físicos do meu resistor. Que é a resistividade, que depende do material, L, que é o comprimento do resistor, e A, que é a área da seção reta. Beleza? Bom, então, por exemplo, aqui para o caso do ferro.
O ferro ele tem uma resistividade, um Rho, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7, tá? Eu não coloquei aqui a unidade não, mas a unidade da resistividade vai ser o ohm por metro, tá? Então, o ferro ele tem uma resistividade que é 1 vezes 10 a menos 7. Eu tenho ali um resistor de comprimento 1 metro e ele é um resistor cilíndrico. Então, ele tem uma área de seção reta que é um círculo de raio R igual a 2 centímetros. Vamos calcular a resistência dele. Então, ó, R vai ser igual à resistividade, que é 1 vezes 10 a menos 7, vezes o comprimento, que vale 1, dividido aí, né, pela área. Beleza, vamos calcular agora a área, né? Bom, a gente está vendo ali que a gente tem um círculo, então a área de um círculo é o famoso πr ao quadrado, só que eu tenho que colocar esse r que está em centímetros para metro, né? Então vai ficar ó, π vezes 2 centímetros nada mais é do que 2 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Você pode escrever 2 vezes 10 a menos 2 ou 0,02, tudo isso é 2 centímetros em metro, tá? Isso aqui elevado ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai dar para a gente uma área que vai ser π vezes 4 vezes 10 a menos 4. E agora a gente substitui ali. Então, a resistência R. 1 vezes 1 eu não preciso colocar, vai ficar só então 10 a menos 7 no numerador da minha fração, né? E no denominador eu vou ter então a área, que é 4π vezes 10 a menos 4. Fazendo essa continha, a gente vai ver que a gente vai ter uma resistência que vale 8,0 vezes 10 a menos 5 ohm. É uma resistência bem baixa, o que faz sentido aí para esse resistor que é feito de ferro, que é um material condutor. E essa é a nossa segunda lei de Ohm, onde a gente utiliza a resistividade para calcular a nossa resistência. E aí, esse vídeo ele te ajudou? Responde aí!